Boa noite, pessoal. Graça e paz. É motivo de muita alegria, meus irmãos, estar com vocês aqui. Confesso, é um tema bastante interessante a ser tratado pela nossa igreja, tendo em vista que é algo que nós devemos muitas das vezes fazer e não fazemos, que é o favor e defesa em prol da nossa igreja de Cristo, né? É um tema bastante relevante, mas muito esquecido. Queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Século 21. Geração de pessoas que sempre se acham aptas em falar aquilo que bem entendem. Estão muitas das vezes em seus errôneos pensamentos achando que estão aptas a falar acerca de qualquer coisa. Muitas das vezes vemos pessoas pregar as suas verdades. Elas se acham donas da sua própria verdade e muitas das vezes querem impor a outras pessoas. Para essas pessoas, elas não consideram uma verdade absoluta, suprema e regente de todo o universo. Para elas, existem várias verdades. Como eu já disse, elas se acham aptas a falar, a impor tudo aquilo que acham. E certas vezes, elas são muitas vezes até intolerantes. Elas estão aptas a pregar suas ideologias e filosofias vãs, que de muitas das vezes é motivo de contaminação para a nossa igreja. E nós, muitas das vezes, somos negligentes, meus irmãos, em não combater a isso. Achamos muitas das vezes algo que nós possamos deixar passar por isso despercebido. Mas querendo ou não, contamina o corpo de Cristo, quando a verdade absoluta, suprema e regente do universo, a palavra de Cristo, não está estabelecida e é, acima de tudo, respeitada e praticada. Colossenses capítulo 21, capítulo 1, versículo 24. Está escrito: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro e, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de lhes apresentar plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Nós proclamamos e advertimos e ensinamos a cada um com a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam que estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem ser convincentes, persuasivos. Oremos. Deus, eu te peço que a tua palavra, Senhor, seja o ponto central, Senhor, de atenção desta pregação. Te peço, Senhor, que venha me reduzir ao nada, Senhor, e que as pessoas possam estar, Senhor, com a mente aberta, Pai, com um terreno de solo fértil, Pai, para receber as sementes da tua palavra. Te peço que, acima de tudo, Pai, nós possamos sair daqui, Senhor, com a cabeça fervendo, tanto pensarmos, Pai, da exortação que tu nos dá através da tua palavra, Pai. E nos ajuda, Pai, a agirmos em defesa da tua igreja. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Os dias em Colossos não era nada bom. Muitas das vezes o povo estava crescendo conforme a doutrina que era pregada, mas eles acabavam que eram atacados por doutrinas vãs, por filosofias vãs.
Eles estavam produzindo o fruto que foi lançado por Paulo em Éfeso. Epáfras fazendo seu pastoreio com aquele povo, crescendo com eles. Mas havia um povo dentro do povo de Deus que estava contaminando a eles. Muitos de nós achamos por certos comentários que eram os gnósticos e outros, mas comentaristas em sua grande maioria não conseguem definir quem eram. Eles exemplificam dizendo que era uma mistura de pensamentos gnósticos, legalistas, judeus, também eram enfim. Era do povo de Israel, também os judeus e os gnósticos, enfim. E este povo estava muitas das vezes acabando com a doutrina de Cristo no coração daquelas pessoas. Eles estavam levando aquele veneno nocivo para as pessoas em seus pensamentos, tirando a esperança de Cristo que foi pregada em Éfeso. E Epáfras, muito bem, correu até Paulo em sua prisão e foi testemunhar acerca daquilo que estava acontecendo. Ao chegar lá, ele exemplifica para Paulo tudo aquilo que estava vindo acontecer com o seu povo. De fato, Paulo ficou muito preocupado, porque era uma doutrina muito nociva e despercebida aos olhos dos irmãos de Colosso. Ele chega para Epáfras e entrega a ele a epístola que nós vamos explanar aqui agora. Para vocês, eu quero começar trazendo à tona o versículo 24, explanação, do que Paulo tem a nos dizer, que está escrito: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo completa em meu corpo estas aflições da parte de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Aflições. Porque Paulo inicia dizendo que em favor da igreja ele completava as aflições do corpo de Cristo, da obra de Cristo. Paulo estava dizendo da seguinte forma: por vocês eu busco pregar o evangelho, eu busco ensinar a vocês, mas isso para mim tem gerado aflições, isso para mim tem gerado dores. Em meu corpo estão as marcas do ministério de Cristo na minha vida, mas mesmo assim eu continuo me alegrando, não por aquilo que tendem a achar de mim, ou não por aquilo que as pessoas entendem de quem eu fui chamado, mas por aquilo da convicção que eu tenho de Cristo para a minha vida. Paulo, ele tinha prazer nas suas dores, porque ele sabia que as suas dores tinham como maior significado Cristo e a pregação do evangelho. Por isso que havia uma alegria maior em Paulo, em dizer que ele sofria pela igreja, porque ele sabia que maior era a sua chamada do que muitas das vezes aquilo que ele sofria em carne. Paulo sabia que aquilo que passava por sua vida, aquelas suas aflições, aquelas dores, o seu choro, as suas agonias de carne, eram menores do que a glória vindoura que ele tinha em Cristo Jesus. E ele fazia isso com amor. Ele buscava ensinar a igreja, ele buscava os irmãos a interpretar da melhor forma possível para que eles pudessem entender acerca do evangelho de Cristo, ainda que houvesse dores em sua carne. Paulo, de muito modo aplicado, ele se dedicava, ainda que custasse a sua vida. Por isso que ele diz: alegro-me. A alegria dele não estava nessa vida passageira, não estava na aceitação das pessoas, não estava na questão dele ser achado ou então bem visto pelos seus irmãos. Não. A alegria de Paulo estava em conhecer e prosseguir conhecendo a Cristo, e acima de tudo não guardar para si esse conhecimento, mas levar para todo aquele que estava para ouvi-lo, Cristo. A alegria de Paulo estava em Jesus Cristo. Paulo sabia, meus irmãos, que todas as suas aflições, todas as suas dores, todas as suas perseguições serviam de algo: avanço do reino. A palavra do Senhor nos exemplifica em Filipenses, dizendo que Paulo, ele falou Filipenses sabendo que as suas dores prosseguiam com o reino. De que modo, meus irmãos? Paulo sabia que quando as pessoas olhassem para Paulo, ele não veria Paulo, veria Cristo, renovando as suas forças, levando ele a pregar a palavra e cumprindo o ministério que lhe foi dado. Paulo, ele sabia que a sua vida não era nada comparado à missão que foi dada a ele. E nisso ele se engajava, nisso ele se alegrava, nas dores,
nas vergonhas que ele passava, nas decepções, em suas dores de carne e muitas das vezes de consciência. Mas Paulo, ele sabia muito que sofreria perseguições, pois quando ele foi chamado, o próprio Cristo falou para ele. Ele sabia o quanto iria passar de aflições. E Paulo vai. Paulo, ele se engaja na pregação do Evangelho. Ele percorre e se dedica. E a pergunta é, meus irmãos, diante das nossas aflições, diante dos nossos choros, diante das nossas perseguições, diante das nossas rejeições, como nós temos reagido na propagação do Evangelho? Será que de fato temos nos alegrado em conhecer a Cristo e prosseguir conhecendo a Ele e fazendo conhecido? Será que nós, como cristãos, temos vivido o Evangelho no nosso dia a dia? Ou será que nós temos nos camuflado e nos escondido por trás das cadeiras que nós sentamos em nossa congregação? Será que muitas das vezes nós somos só conhecidos por nossos nomes? Ou fazemos Cristo conhecido? Ou muitas das vezes, como as pessoas intitulam, somos crentes 007, em missão impossível. As pessoas hoje em dia, elas preferem ser aceitas pelo mundo e rejeitar a Cristo. Nas igrejas há muito levantado em mão, há muita adoração, mas pouco alegram-se em padecer. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. A graça de Deus no padecer, a graça de Deus nas aflições, a graça de Deus nas rejeições. Porque muito vale, meus irmãos, perdermos ao mundo inteiro e ganharmos a Cristo por sua graça. E Paulo, ele entendeu isso. Paulo, ele sabia. E hoje, meus irmãos, eu estou aqui para dizer a vocês, primeiramente para mim e para vocês, a graça em padecer, a graça em abrirmos mão de tudo isso e ganharmos a Cristo e abraçarmos a Cristo. A alegria que nós devemos ter não são nas coisas desse mundo, mas em cumprirmos a nossa missão como verdadeiros cristãos. O segundo ponto, meus irmãos, que eu quero trazer para vocês se embasa no versículo 25 ao versículo 27, que diz assim: dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de lhes apresentar plenamente a Deus o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. A eles quis Deus fazer conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Como mais uma vez digo a vocês, Paulo, ele tinha plena consciência da sua chamada. E ele fazia disso a sua vida. Paulo, ele foi aos gentios com a chamada de pregar o Evangelho, de pregar Cristo. Ele desempenhou isso. Quando ele fala para o povo de Colossos que estava para lá, para entregar o mistério que estava oculto, não era nada do que eles pensavam com aquelas influências daquelas vãs filosofias, né? Como já foi dito na elucidação para vocês. Não era nada disso. Era algo visível pela fé para eles. E eles não enxergavam como deveriam, por influência daquele povo. Paulo chega para o povo de Colossos, através da sua epístola, e exemplifica e enaltece uma pessoa chamada Cristo. Ele chega para o seu povo e apresenta uma pessoa, um ser supremo, Cristo. É essa responsabilidade, meus irmãos, atribuída a Paulo e muito bem dada por Cristo para ele fazer, e ele fez. Ele chega para o povo de Colossos e entrega essa boa nova, o Evangelho de Cristo, que foi confiado de modo muito bem expositivo, de modo muito bem ensinado, e coloca: meus irmãos, o mistério que vocês tanto acham que estão oculto, que não é conseguido se chegar, eu já lhes dei. Cristo está exemplificado para vocês, Cristo está mostrado para vocês, e vocês não enxergam. A graça de Deus vos deu Cristo, o entendimento dele. E eis que, infelizmente, meus irmãos, vemos em muitas igrejas hoje em dia, tudo é mistério.
Tudo é mistério. Meus irmãos, o mistério que nós havíamos de conhecer e a saber é Cristo. E Ele nos basta. Russell Shedd, em sua citação sobre isso, ele diz assim: Cristo é a substância desse mistério tão valioso e irradiado da glória do céu. Ele veio dos céus, Ele abriu mão da sua glória e veio até nós. Cristo. E muitas das vezes, meus irmãos, nós esquecemos disso. Nós esquecemos de pregar Cristo em nosso trabalho, em nossa universidade. Nós esquecemos de tirar esse tapete que muitas vezes as pessoas colocam, chamando de mistério. Esquecemos de pregar, esquecemos de dar aos irmãos esse mistério que foi revelado, esse presente dado. O Evangelho, as boas novas de Cristo, muitas das vezes por nós, que muito dizemos saber, é deixado de ser pregado. Ao contrário, meus irmãos, deveríamos estar de modo aplicado. Infelizmente, vejo muitas das vezes pessoas que preferem debater, ao invés de se dedicar a pregar. Vencer o medo da vergonha e humilhação e da rejeição, para pregar a Cristo. Infelizmente, tem sido deixado de lado. A nossa aplicação como cristão, meus irmãos, não é termos Cristo e guardarmos só para nós. Ao passo que nós prosseguimos em conhecê-lo, devemos prosseguir em fazê-lo conhecido. Ao passo que você tem algo precioso em sua vida e muitas das vezes você quer mostrar, muito mais você deve fazer com Cristo para as pessoas. A mensagem graciosa do Evangelho lhe foi concedida, lhe foi dada. E o que é que você tem feito? O que é que nós temos feito como igreja? Será que nós temos guardado ela nas quatro paredes do nosso quarto? Será que temos guardado ela nas quatro paredes da nossa igreja? Ou será, meus irmãos, que temos proclamado a ela? Espero, meus irmãos, que tenhamos proclamado a ela, porque senão nós teremos de dar conta da nossa negligência. Achei bem interessante, meus irmãos, uma exemplificação acerca dessa aplicação que eu quero compartilhar com vocês. Pense bem comigo, uma criança é quando ela recebe um presente valioso, bonito e tão esperado por ela. Ela pega esse presente, os olhos brilham ao vê-lo. E o que é que ela faz? A primeira coisa, quando chega na escola, ela mostra para os seus amigos. E o Evangelho de Cristo, será que temos feito a mesma coisa com ele? Ou temos guardado em nosso egoísmo? Eis a questão. No versículo 28, Paulo ele tira a colocação do eu e traz para o nós. Ele diz assim: nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. O que é que isso quer dizer, meus irmãos? O que é que isso quer nos dar atenção quando Paulo fala isso? Paulo, ele nos chama como igreja a criarmos ardente paixão evangelística acerca da pregação de Cristo. Paulo ele nos convida como igreja a estarmos de modo mútuo uns com os outros, nos ensinando e nos fortalecendo, crescendo na graça e no conhecimento. Paulo ele exorta aos egoístas de conhecimento a compartilhar com seus irmãos, e exorta também aos irmãos que pouco sabem a querer aprender mais de Cristo. Paulo exorta a este povo a crescerem na proclamação do Evangelho, mas não esquecerem de crescerem juntos como igreja. Paulo ele coloca muito bem a questão da admoestação, ele coloca muito bem a questão da advertência e instrução, que muitas das vezes, infelizmente, é deixado de lado em nossa igreja, em nosso meio. Percebemos muitas das vezes irmãos que não querem nem convívio, ao invés de estarem em convívio e crescendo como o corpo de Cristo. Quando Paulo ele coloca a questão de nós crescermos em sabedoria, ele não está dizendo a sabedoria egoísta, uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria celestial, uma sabedoria do alto, na qual nós podemos crescer e entendermos quem somos de fato, miseráveis pecadores,
que necessitam desesperadamente de Cristo. Quando Paulo fala dessa questão, ele não está falando de um sistema religioso. Ele está falando de uma pessoa, de um ser supremo, Cristo. E ele nos convoca como igreja a vivermos em união, em comunhão, em discipulado mútuo, a fim de que nós prossigamos a conhecer a Cristo. A aplicação, meus irmãos, dessa chamada é simples. Esqueçamos do eu. Coloquemos de lado nosso eu e olhemos para o nós. Olhemos para a nossa necessidade como igreja. Olhemos para a necessidade de nós crescermos em unidade. Olhemos para a necessidade de apresentarmos dia após dia uns aos outros, relembrarmos a memória acerca de Cristo. Muitas das vezes passamos muito tempo lembrando de tudo com os irmãos, brincando, fazendo mil e uma coisas, mas nós esquecemos de proclamarmos uns aos outros a Cristo. Nós esquecemos de fazê-lo conhecido em nossa casa. Nós esquecemos de cumprimentar, de entregar a Cristo ao próximo. Achamos que o outro não merece tanto o nosso diálogo, nossa presença, quando na verdade Cristo nos chama a vivermos em unidade como igreja. Infelizmente, o pensamento do eu é muito enaltecido, quando verdadeiramente em igreja nós deveríamos valorizar o nós e crescermos no Senhor, na graça e no conhecimento. Por fim, no versículo 29 ao 4, Paulo diz: para isso me esforço lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam que estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Paulo, mais uma vez, meus irmãos, após falar de Cristo, de falar da nossa importância de proclamarmos a Ele, após falar da nossa importância de nós crescermos no conhecimento de Cristo, Paulo agora, ele nos traz a atenção do entendimento acerca de Cristo. Ele não somente, meus irmãos, reforça, como ele coloca como um ponto de defesa no qual a igreja avança. Quando a igreja ela cresce na graça e no conhecimento acerca de Cristo, ela não somente está preparada para o confronto direto com aquele povo que muitas das vezes com o seu arsenal de grosso calibre dispara suas inverdades contra nós. Ele diz que com esse entendimento de verdade nós estamos aptos a crescer e prosseguir. Paulo ele coloca a igreja no fronte da necessidade de batalha espiritual e no mundo acerca da proclamação do Evangelho. Quando Paulo ele fala que ele se esforça em todo vigor, de fato ele se esforçava. Mas algo que me deixa bastante curioso na nossa chamada, nessa passagem, é que Paulo ele diz que está lutando fortemente pelo povo de Laodiceia e os demais. Mas como Paulo poderia estar lutando por este povo se Paulo estava preso? Achei muito interessante quando o Augusto de Nicodemos ele disse: Paulo ele lutava da melhor forma possível. Ele lutava em oração. Paulo preso em Roma, em sua prisão, ele orava pelo povo de Colosso e de Laodiceia. Ele estava presente em oração, mesmo que distante em corpo. E é algo que muitas vezes nós esquecemos, meus irmãos: orar pela igreja de Cristo, orar pelo fortalecimento dela, orar pelo progresso dela. E acima de tudo, orar pela dedicação que nós devemos ter acerca da palavra. É como você querer muito de Deus e não fazer nada por Ele. Você se tira da sua posição de responsabilidade. Não porque não é comigo, não é porque não é perto da minha zona. Até mesmo pessoas que você não conhece, você deve orar, porque elas são parte do mesmo corpo que você, chamado igreja. Igreja mundo afora tem padecido. E nós, meus irmãos, o que temos feito? Temos orado,
Eu espero que sim. Paulo, ele muitas das vezes, ele lutou com vigor. E nós, meus irmãos, temos lutado? A graça do Senhor, meus irmãos, ela é manifesta, expressa e glorificada em nossas fraquezas. O vigor de Paulo não estava em sua carne, não estava no braço forte, estava em Cristo. Estava no amor que ele tinha por Cristo e da graça que emanava do trono da graça. Era de onde vinha todo o vigor de Paulo, Cristo. Paulo, ele incansavelmente, ele aplicava a importância da sua pregação à igreja de Colosso. Ele colocou muito bem aos irmãos: entendam o mistério da graça, entendam quem é Cristo, e nisso vocês estarão fortalecidos. Por vezes, meus irmãos, esquecemos de valorizar as pregações, os textos que nossos irmãos mandam, achando que já conhecemos demais, quando em modo nocivo e silencioso, pensamentos ideais que irão mortificar nossa fé permeiam e injetam em nós incredulidade. E Paulo, ele coloca muito bem: meus irmãos de Colosso, prossigam no entendimento acerca de Cristo, cresçam na graça e no conhecimento acerca dele, entendam quem é ele, e vocês estarão no fronte de defesa da igreja de Cristo. E podem vir vãs filosofias, ideais, inverdades, que vocês permanecerão fortalecidos. E nós, meus irmãos, como aplicar isso à nossa vida? Como trazemos isso para o nosso contexto? Da mesma forma que Paulo aplicou para o povo de Colosso, eu quero aplicar à minha amada igreja. Meus irmãos, cresçamos na graça e no conhecimento acerca de Cristo, seja no pouco ou seja no muito. Valorizemos quem Cristo é, valorizemos quem Ele é como Salvador, como Senhor gracioso. Não desprezemos as palavras simples, não desprezemos os corações quebrantados e contritos que muitas das vezes querem estar junto de nós e crescermos como igreja. Não desprezemos, busquemos no Senhor a simplicidade e, acima de tudo, meus irmãos, busquemos a Cristo em coração quebrantado e contrito, para que Ele possa derramar a sua graça em nossas vidas. Por fim, quero concluir essa pregação dizendo que essas verdades abordadas nos ajudará bastante, meus irmãos, a sermos como Paulo queria que o povo de Colosso prosseguisse, homens irrepreensíveis e preparados para se encontrar com Cristo. O conhecimento acerca de Cristo, que é aplicado em nossa vida, nos prepara para isto, para o grande dia, o dia que tanto ansiamos e deveríamos querer. É o dia que nós devemos nos preparar. E temos homens e mulheres amadurecidos na fé, que não somente são religiosos e frequentam templos, mas de fato, meus irmãos, são igreja, proclamam o Evangelho. E quero dizer uma coisa a vocês: quando nós buscamos a Cristo e entendemos que Ele é e o que Ele tem feito por nós, e a igreja avança, há uma promessa. Há uma promessa na defesa e no favor do povo de Deus para Ele. As portas do inferno não prevalecem no avanço da igreja. Cresçamos, meus irmãos, na graça e no conhecimento acerca de Cristo. E, por favor, entendamos que nós devemos estar agindo e não de braços cruzados. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça, Senhor, ela não nos é dada de modo imerecido, Pai. Obrigado porque o Teu reino avança, Pai, mesmo em meio às nossas fraquezas, Pai. Te peço, Senhor, que nos dê graça para que possamos aprender acerca de Ti e proclamar quem Tu és, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. É assim que eu te oro e te agradeço. Amém.